Por que não creio na teoria do arrebatamento? Por alguns motivos. Vamos ao primeiro. A Bíblia, especialmente no Novo Testamento, só prediz uma segunda vinda de Cristo, chamado o Dia do Senhor. Desta forma, quem crê no arrebatamento crê em uma meia vinda, onde Jesus vem apenas nas nuvens e encontra-se com a igreja. A Bíblia não ensina isso. Vou mostrar mais à frente. Segundo, o livro do Apocalipse é a maior autoridade nos eventos dos últimos dias e não fala do arrebatamento. Terceiro, essa teoria surgiu com John Nelson em 1827, ou seja, ela não fazia parte da fé dos pais da igreja, tanto de Roma quanto dos protestantes. Quarto, a Bíblia não ensina sobre uma perseguição que não seja da igreja. Não tem sentido de Gênesis a Apocalipse uma perseguição de pessoas que não sejam crentes ou que tenham sua fé fraca e tenham uma segunda chance de se redimir depois de saber que a igreja foi arrebatada. Mas onde está exatamente a teoria do arrebatamento? Está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, Mateus capítulo 24, versículos 40 e 41. Vamos destrinchar um pouquinho, vamos ver o contexto, para não ser pretexto para a heresia. A partir do versículo 13 na minha Bíblia, o título é A Situação dos Mortos em Cristo e a Vinda do Senhor. E diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Percebam, queridos, em primeiro lugar, que todos que falam sobre o arrebatamento não lhe diz que os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, ora, se os mortos vão ressuscitar e vão encontrar os vivos, óbvio está que a descrição da carta está falando do evento final, está falando exatamente da segunda vinda do Senhor, uma vinda definitiva, onde todos vão ser julgados. Primeiro os mortos ressuscitarão, por isso que ele diz, nós não precederemos os que dormem, ou seja, primeiro os que dormem, depois nós, mas os que dormem no Senhor. Depois do julgamento, e aí ele está dizendo, ele está narrando o evento final. Ele está dizendo que depois desse encontro, então todos serão julgados e os que vão viver com Cristo subirão com ele entre nuvens, da mesma forma que está descrito em Atos capítulo 1, tá certo? Uma outra coisa que me chama a atenção é que o título é a situação dos que dormem e a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor, de fato, como ele está dizendo, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Ele não está dizendo a vinda do arrebatamento. Uma outra coisa muito interessante é, se você continuar aqui a narração de 1 Tessalonicenses 4 e seguir, vai dizer assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, o que 1 Tessalonicenses 4 está dizendo e narrando é a vinda do Senhor, a segunda, a definitiva. Tanto é que, se você continuar lendo o capítulo 5, você vai perceber que ele está falando na segunda vinda única e definitiva, ok?
Vamos agora para Mateus capítulo 24 e vamos ler todo o contexto. Vamos ler o contexto a partir do versículo 32, para não cair logo no versículo 40 e 41. O título é A Parábola da Figueira, Exortação à Vigilância, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vides todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. E ele continua dizendo, versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 36, mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Ele está falando da segunda vinda definitiva. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem, o dia do Senhor, é um evento único e definitivo, a segunda vinda. Versículo 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Queridos, o versículo 40 e 41, também conectado com a narração de 1 Tessalonicenses, está falando do evento final, onde toda a humanidade vai ser julgada e um será levado e outro será deixado. Os que vão ser salvos vão subir com Cristo e o outro vai ser deixado. Perceba que se você continuar aí a narração do capítulo 24, você pula logo para o capítulo 25, e o capítulo 25 vai falar sobre a parábola das 10 virgens e depois a parábola dos talentos. E o que é que se ensina a parábola das 10 virgens? Sobre o dia do Senhor que virá. Um será levado e entrará na porta, essa porta se fechará e todos os outros será deixado. Não existe lógica para que pessoas que não permaneceram fiéis até o fim tenham uma segunda chance de se converter com a igreja fora da terra. Agora eu vou deixar aqui todos os versículos que falam sobre o dia do Senhor como a segunda e definitiva vinda. E a segunda vinda do Senhor é um evento único, aonde a humanidade vai ter o seu encontro com o julgamento final e não existe meia vinda, tá certo? Deus abençoe. Atos 1:11, e lhes perguntaram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Mateus 24, 29 a 31. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Lucas 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Hebreus 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o guardam para a salvação. Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Filipenses 1, versículo 6, 10 e 16. Versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. 10, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. 1 Coríntios 1, 14, como também já em parte nos compreendestes, que somos a vossa glória, como igualmente sois a nossa no dia de Jesus, nosso Senhor. Aí mesmo, 1 Tessalonicenses 5, 2, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E assim por diante, a Bíblia vai dizer no 2 Pedro 3,10, Romanos 2,5, Hebreus 10,25, Judas 6, Apocalipse 6,17, Mateus 25, 31, João 14,3, 1 Timóteo 6,14, 1 Pedro 1,5, 1 Coríntios 1,8.